reduzir um pouco esses enunciados vários de fisiopatologia dos sistemas. Dá para você reduzir um pouco e fica mais dentro da realidade clínica, inclusive. Não é comprometer nada, é ficar dentro da realidade clínica, mas facilitar o entendimento. É deficiência de Chue, ou será que isso aqui é deficiência de Yin? O livro do Maciossi aí, o livro do Jeremy Ross, eles fazem ali na minha maneira de entender, é uma complicação assim, é um detalhe tão grande, assim, e aí eles vão dizer, olha, isso aqui, esses sintomas, não é assim que eles falam? Esses são os sintomas de deficiência de Chue no fígado. Aí eles enumeram alguns sintomas. Aqui são os sintomas de deficiência do Yin do fígado. Aí os sintomas, eles são tão parecidos um com o outro, e na prática clínica é tão difícil você separar um negócio do outro, que eu estou dizendo para vocês assim, é importante que vocês aprendam a fazer uma leitura também da prática clínica e sair dessa minúcia de Maciossi e de Jeremy Ross, que mais confunde a cabeça do sujeito e apresenta um paciente numa prática clínica que ele não aparece dessa maneira. Ele não aparece para eles. Eu não sei por que eles fazem essa... O que eu quero dizer é o seguinte, podia ser um pouco mais simplificado a fisiopatologia dos órgãos e das vísceras, com menos subdivisão, deficiência do Yang, excesso do Yang, deficiência do Qi, deficiência do Yin, excesso do Yin, tururu, tururu. Em algumas situações fazem sentido, é isso que eu quero dizer. Em outras não fazem sentido, não faz sentido esse tipo de visão. Em algumas você tem que entender isso aqui, em outras não. Eu estou escrevendo um livro sobre medicina chinesa que não sei quanto tempo vai levar, mas a minha ideia é simplificar um pouco, às vezes juntar de um sistema duas subdivisões em uma subdivisão, né? Então, às vezes o que está falando, por exemplo, é deficiência de Chue. Aí vem toda uma relaçãozinha de sinais. Isso aqui é deficiência de Yin. Aí vem toda uma relaçãozinha de sinais. Eu posso perfeitamente juntar as duas e falar isso aqui é deficiência de Yin. E aí você vai ver que é Chue. Porque na prática o sujeito não vem com isso assim tão demarcado. Ele vem com deficiência de Yin e de Chue ao mesmo tempo, praticamente. Então vem sintoma daqui, sintoma dali. Então bota um enunciado só, isso você pode fazer, né? Excesso de calor e excesso de fogo. Percebe a diferença? A diferença é a intensidade, como a Cris falou. Tudo bem, a intensidade, mas aí quando você bota lá os sintomas do excesso de calor, aí excesso de sintoma de fogo, é isso aqui mais intenso, é a mesma coisa, você entende? Bota excesso de yang, ou excesso de fogo, e pronto, e junta ali vários sintomas ali, né? Desde a vista que fica vermelha, da agressividade do sujeito, da violência, sabe? Da cólera, da ira, sabe? Da queimação na garganta, da língua vermelha, junta um pacote maior desse excesso de fogo do fígado, né? Entendendo que esse excesso de fogo, se está no comecinho, é um foguinho menor, pequeno, é irritabilidade, irritação, agitação, insônia, tarará, mas o negócio está crescendo, então talvez, volto a dizer isso que a Cris falou, entender que não dá para você mapear todas as intensidades distintas que cada órgão expressa a cada momento.
né? Então, dá para fazer reduzir um pouco esses enunciados vários de fisiopatologia dos sistemas. Dá para você reduzir um pouco e fica mais dentro da realidade clínica, inclusive. Não é comprometer nada, é ficar dentro da realidade clínica, mas facilitar o entendimento, porque isso aí mais dificulta o entendimento. Vocês ficam achando que então a deficiência de yin é uma coisa, a deficiência de shui é uma coisa. Porra, será que esse paciente o que ele está me falando é deficiência? Eu enquadro ele na deficiência de yin ou eu enquadro ele na deficiência de shui, né? E aí fica numa complicação que vocês não chegam a conclusão. Quer dizer, a deficiência de yin teria sangue, enzimas, hormônio? Provavelmente, exatamente na deficiência de yin, pode faltar outros líquidos que não necessariamente seja o shui. Pouquíssima coisa. De yin, deficiência de yin. É o shui que vai levar esses hormônios, esses líquidos, essas coisas para... Num certo sentido, eu posso falar da vista seca e da vista vermelha, né? O globo, a vista seca e a vista vermelha. Se eu disser isso pode ser uma deficiência de yin, como pode ser uma deficiência de yin do gan, ou uma deficiência de shui do gan. Olha a dificuldade que você vai ter para definir. A gente consegue definir, até pode conseguir definir. Se for uma deficiência de shui, talvez as extremidades vão estar frias, talvez esse paciente possa estar apresentando, sei lá, uma digestão, ou seja, você tem, mas na prática é tão assim pouco o que você elenca. Pega depois, faz esse tipo de leitura do Bassiosi e do Jeremy Ross, quando eles começam a fazer essas subdivisões, vocês vão ver que tem coisa ali que você podia perfeitamente juntar numa síndrome e não ia te prejudicar em nada. Então, o gan você pode pensar em deficiência do shui, e quando você pensa na deficiência do shui do gan, eu tenho que associar direto o pi, porque é o pi que nutre o gan de shui, né? A pessoa tem uma hemorragia, por exemplo, ela perdeu o shui, perdeu sangue. Você tem uma deficiência de shui no gan? Claro, tem uma deficiência de shui no gan, ela perdeu um monte de sangue, né? Você pode associar que quando a mulher tem quando a mulher tem, isso é só uma forma de raciocinar, quando a mulher tem a perda de sangue lá, a menstruação, quando a mulher tem a menstruação, isso pode gerar mais irritabilidade? Pode gerar mais irritabilidade, inquietação, agitação, insônia, mal-estar, agressividade, não fazer, não falar. Por que acontece isso? Dentro da leitura que a gente está fazendo, se o gan tem que distribuir sangue e ti pelo corpo, e se é essa distribuição que produz a suavidade no movimento, no pensamento, no comportamento, se está perdendo sangue naquele momento ali, esse gan está tendo que distribuir alguma coisa que é menos, né? Então pode faltar ou pode ficar menos para algumas áreas, para algumas situações, e aí você tem esse tipo de comportamento. Então, deficiência de gan, né? Isso pode estar deficiência de shui no gan. Excesso, eu vou dizer para vocês, deficiência de shui no gan, deficiência de estagnação de shui, que produz outros sintomas, não é o sintoma da deficiência, é o sintoma da estagnação.
esses nódulos, essas rupturas, essa coisa toda, está falando de estagnação. Excesso de fogo e excesso de vento. Eu acho que são as 4 síndromes aí que no primeiro momento eu elencaria e que apresentaria sintomas diferentes e significativos, né? Então, na deficiência do Chouet, a gente já entendeu o que pode acarretar, e tanto de desdobramento da musculatura, o tendão vai ficar pouco nutrido, vai ficar enrijecido, e por aí afora, e as unhas, enfim, né? A menstruação e tudo mais, deficiência de Chouet. Na estagnação também, de alguma maneira, você tem alguma coisa que fica retida e a circulação complica, e você tem nódulos no corpo, você tem tumores, enfim, você tem comportamentos abruptos assim, você fala, passa por uma coisa, vai para outra, ou seja, você perde aquele fluir na estagnação de Chouet no sangue. No fogo do fígado, você tem todas essas manifestações, sabe, desde enxaqueca, vista vermelha, boca amarga, agressividade ao extremo, é o fogo do fígado, você treme, né? Você pode fazer um AVC, um acidente, isso tudo é o extremo do fogo do fígado se manifestando. Calor interno, fogo mesmo, calor interno, né? Língua vermelha, o rosto vermelho, né? O sangue espalhado, então você tem essa manifestação colérica de um modo geral. E o vento do fígado, que passa um pouco mais por essas expressões assim de tremores, confusão, incapacidade de planejamento, né? Alguma coisa que vai mais para o lado da confusão, da irritabilidade, de tremores, às vezes aqueles tremores mais suaves, assim, enfim, por aí. Eu acho que